Olá pessoal, somos do curso de Engenharia Mecânica do IFES Campus Aracruz e iremos falar e demonstrar o processo de eletrólise. Mas antes, devemos introduzir alguns conceitos que serão de suma importância para compreender tal processo, como por exemplo, oxidação e redução. Bem, oxidação não é nada mais, nada menos que o aumento do NOx. O NOx, o expoente que fica acima do elemento que irá representar se o elemento perdeu ou ganhou elétrons. Nesse caso da oxidação, implicará na perda de elétrons, ou seja, o NOx será maior que zero. Já no caso da redução, o próprio nome já diz, diminuição do NOx, através do ganho de elétrons. Nesse caso, NOx menor ou igual a zero. Mas você deve estar se perguntando, o que isso implicará no estudo de eletrólise? É simples. O processo de eletrólise são esses dois processos acima, o de redução e oxidação, a redox, acontecendo de forma forçada por um pulso elétrico. Sendo direto ao assunto, o processo de eletrólise acontece numa cuba eletrolítica, que pode ser um recipiente de plástico. Dentro dessa cuba, você irá colocar dois eletrodos que podem ser de platina ou grafita, conectados aos polos de um gerador, que converterá a corrente alternada em corrente contínua. Um detalhe de suma importância, pois o processo só funciona com corrente contínua. E antes que eu me esqueça, esses eletrodos são inertes, ou seja, não reagem e sim permitem que a reação ocorra sobre eles. Essa cuba eletrolítica terá a presença ou de compostos iônicos fundidos ou de soluções aquosas, contendo cátions, cargas positivas, e ânions, cargas negativas. E o processo começa pela atração dos ânions pelo polo positivo e os cátions pelos polos negativos. E o gerador tem a função de arrancar esse excesso de elétrons que os ânions têm, enviando para o eletrodo de polo negativo, que atrai o cátion e recebe esses elétrons. E aí que se deve ao nome do polo positivo ser chamado de anodo, pois atrai ânions e realiza o processo de oxidação. Já o polo negativo é chamado de cátodo, pois atrai cátions e realiza o processo de redução. Lembra aquele velho ditado, os opostos se atraem? No caso dos compostos iônicos fundidos e das soluções aquosas, seus processos de eletrólise são iguais. A única diferença é que os compostos fundidos necessitam de fusão, sua passagem do estado sólido para o estágio líquido, o que torna este meio pouco utilizado e mais caro, pelo fato do uso de alto-fornos, tornando o uso por meio aquoso mais acessível e conhecido, que será demonstrado pela nossa equipe a seguir. Vamos para a experiência? Vamos precisar de algum metal enferrujado, um normal, água, uma colher e um bicarbonato e 2 fios de cobre, sendo um demarcado, 2 pilhas e uma fita adesiva qualquer. Primeiro devemos grudar os 2 polos opostos com uma fita. E após isso também grudaremos o polo positivo com o fio que está demarcado e o polo negativo com o fio não demarcado. Feito isso, grude com a fita adesiva o outro lado do fio demarcado no nosso metal de sacrifício e o outro fio no nosso metal enferrujado. Então, misture umas 2 colheres de bicarbonato na água e assim coloque os metais imersos na água. Após algum tempo, vemos a reação ocorrendo, vemos que o nosso metal enferrujado está sofrendo redução e o nosso metal de sacrifício vai oxidar. A eletrólise é um processo físico-químico não espontâneo, ou seja, precisa de uma fonte de energia que a estimule. No nosso caso, essa fonte foi a pilha, onde a gente uniu o polo positivo com o polo negativo. Existem 2 tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletroquosa, que foi a do nosso experimento. Bom,
Nesse caso da eletrólise aquosa, a gente precisa dissolver uma substância iônica na água, e ela assim vai liberar cátions e ânions. No lado positivo da nossa pilha ficou o ânodo, que era o metal de sacrifício, que não estava enferrujado. E no lado negativo da nossa pilha estava o cátodo, que era o metal enferrujado. O ânodo sofre oxidação e o cátodo redução. Por isso, nosso metal de sacrifício enferrujou, enquanto o metal enferrujado continuou o mesmo.